Fala aí, meu povo e minha pova do futuro, sejam muito bem-vindos. Você está acompanhando do IG ou do YouTube, tanto faz. Já reclina aí sua cabeça, já aproveita para se acostumar aí com o ambiente, pega um cafezinho de um lado e pega o teu caderninho do outro, porque hoje o papo vai ser sério. Então, aguarda um pouquinho enquanto o pessoal começa a chegar. Eu vou dando olá para quem está chegando aqui. Oi, Francileide. É Francileide mesmo? Seja muito bem-vinda, minha querida. Tô só aguardando um pouquinho o pessoal entrar na live. Olá, professora Ana Lívia. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença, gente. Muito obrigado mesmo. Eu tô aguardando um pouquinho aqui, que tem uma galera que confirmou de aparecer. Normalmente demora uns 5 minutinhos. E aí, se vocês se sentirem à vontade, aproveita para ir compartilhando aí com alguém que vocês acham que seja interessante, né? Alguém que queira conhecer a escrita terapêutica, enfim, que possa, de alguma forma, aproveitar esse conteúdo. Ah, viu no grupo do Zap dos Náufragos. Eu mandei agora. Muito obrigado, minha querida. Que bom que você veio, que bom. Vamos aprender aqui. E aí, Lita, seja bem-vinda. Ah, Lau, você tá aqui, você veio rir de mim, né? Tô sabendo. Eu falei pro pessoal que eu vou hoje fazer confissões humilhantes, né? Hoje é o dia que eu vou me humilhar diante de vocês, mostrar um pouco do pior que há dentro de mim, e vocês verem como que a escrita terapêutica funciona na prática até para quem tá mal, sabe? Bom, como eu falei para algumas pessoas, pega o caderninho, porque hoje o papo é sério, reclina na cadeira, pega um cafezinho e aproveita para compartilhar com alguém aí no botão de compartilhar, manda para alguém que talvez esteja precisando. Hoje o cenário está diferente, né? Vocês estão vendo que tem um cenário diferente, tem um cachorro no fundo, afinal tá tudo diferente. Eu estou aqui na casa da minha sogra, que por acaso é a casa do lado onde eu vou morar, onde eu estou fazendo obra. Então eu passei o dia inteiro fazendo obra e não deu tempo de voltar para casa ainda, então estou fazendo a live daqui. E assim que terminar a live eu vou embora. Tô esperando mais alguns minutinhos só. Minhas anotações já estão aqui, eu já separei minhas anotações mais humilhantes do final do ano passado e esse ano. Aliás, esse caderno aqui, falei pra vocês nas lives anteriores, né? Eu tenho vários cadernos, né? Eu tenho caderno de conto, caderno de poesia, caderno de diário, caderno espiritual, enfim. Esse aqui é o meu diário. Eu compro vários caderninhos assim, desse pequeno, que para mim fica mais fácil. E aí eu sei, cada um tem uma cor e fica mais fácil então de separá-los, né? E esse aqui eu comprei no final do ano passado e foi um tempo em que eu não escrevi muito, né? Por isso que eu escolhi esse, porque eu fiquei um tempo longe da escrita terapêutica, e escolhi esse justamente para mostrar para vocês como foi difícil para mim, como foi uma dor para mim no final do ano passado, para início desse ano, e vou mostrar algumas coisas do que aconteceu aqui. Eu não sei que horas são, você tem um horário aí? Não, mas eu posso pegar só. Por favor. Só para ficar esperto na hora que vai acabar também, né, para não falar demais. Fala aí, Aldrin. É Aldrin, eu não sei se assim pronuncia. Seja bem-vindo. Ô louco, ô louco mesmo. Eu tô aqui pra me humilhar hoje. É pra chorar mesmo na frente de vocês. Vocês verem como a escrita é um processo doloroso, mas que no final das contas compensa absurdamente. Afinal de contas, estou eu aqui hoje bem, lutando contra todas as minhas crises, contra a depressão, contra a ansiedade. Eu tomo remédio, sou acompanhado por um psiquiatra, sou acompanhado por um psicólogo e, enfim, a escrita terapêutica não salva no sentido de ser uma fórmula mágica. Ela é um processo, né? É um processo de transformação e você tem que estar comprometido com ele, com sinceridade, sabe? Eu até escrevi sobre isso no livro, né, mas já vou adiantando para vocês, né? A escrita, toda escrita, mas a escrita terapêutica em especial, ela precisa contar com um fundamento que se chama sinceridade. A palavra sinceridade vem do latim, né? Sincera, são duas palavras. Sem cera, literalmente. As máscaras antigamente eram feitas de cera. Então é você tirar a máscara, tirar a cera, é ficar sem máscara. Diante do papel, você ser quem você é. Porque afinal de contas, diante do papel não tem mais ninguém olhando. É só você olhando para o seu reflexo.
É você olhando para você mesmo. Então não tem julgamento de ninguém, não tem nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de bloqueio, enfim. Os únicos bloqueios que se manifestam são seus mesmos, né? São aquilo que você construiu e que você deixou construir-se em você. Então, por isso que o processo de sinceridade na escrita, ele é absolutamente fundamental. Porque você conta para você mesmo, sabe? Você reconta para você suas próprias histórias, quantas vezes você quiser, e você vai descobrindo camadas de mentira que tinham ali, que você mesmo foi colocando sem perceber, sem se dar conta de que você estava contando uma mentira para você. Eu tenho um professor que ele fala, você quer conhecer alguém, né? Desculpe, você quer saber quando alguém está mentindo, pede para esse alguém falar sobre ela mesma. Pede para ela contar a sua história. E você sabe que a partir dali ela vai começar a mentir. Não é maldade, não é consciente, é simplesmente um medo de não parecer suficiente, um medo de ser julgado, um medo de talvez até um comportamento de autodefesa, enfim, tudo isso tá ali no meio, né? Os nossos bloqueios e tal. Bom, acho que já deu tempo, né, pra gente começar, então eu estava explicando pro pessoal o ambiente diferente aqui, né, porque eu tô na casa onde eu tô fazendo obra para me mudar, passei o dia fazendo obra e vou voltar para casa depois da live só. Falei então, peguem a sua xícara de café, peguem o seu caderninho de anotações, reclinem na cadeira porque o papo vai ser mais sério hoje. Deixa eu ver, que horas são, por favor? 20 e 37. 37? Ah, então já passou da hora de começar. Bom, como eu falei, eu vou começar, ó, pra vocês verem, até aqui, aguenta coração, ó. Eu fiz aqui eu vi sua anotação, tá, querida? Gente, a Sara é linda. A Sara, não dá pra ler porque tá numa cor assim. A Sara tá sentada na minha frente, olhando pra minha cara agora, né, me intimidando. Eu tô sentado no chão, né? Vocês saberem aqui os bastidores, você tá no chão e tá apoiado na cama, porque eu não tenho lugar aqui, né, onde eu tô. Ela escreveu, não li nada, só vim falar que te amo. Nem precisava falar que me ama, só falar não li nada já significa que ela me ama, porque se respeitar a privacidade do outro, né, já é um sinal de amor muito grande. Muito obrigado, meu amor. Mas não tem problema, se eu vou falar numa live, você antes de tudo deveria saber das coisas que estão aqui, você pode ler, não tem problema não, eu deixo. Não, mas eu tô aqui pra ouvir. Ah, eu sei que você tá aqui pra ouvir. Eu sei que você tá curiosíssima pra saber o que eu escrevo no meu caderninho preto, né, no meu Death Note. Até minha mãe, quando viu o meu stories lá, que eu ia me humilhar, eu vou ver a live. Eu falei, quando é importante a senhora não vê, né? Mas quando é pra me humilhar, você quer ver. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos, vou mandar olá pra todo mundo aqui e vamos começar. Então, minha primeira anotação é assim, eu vou seguir o caderninho para vocês terem uma noção da prática aqui e respeitem o meu momento de pausa para respirar e tomar café, por favor, tá? Porque vai esfriar rápido, porque tá muito frio. Eu escrevi aqui, eu vou começar me humilhando, me expondo e contando para vocês o que está no meu caderno pessoal e que ninguém nunca teve acesso. Como você viu, nem a Sara lê o meu caderno, né? Ele fica disponível, mas ela não lê e eu também não fico lendo as coisas dela, porque é um trato de respeito um com o outro. Quando um vem falar pro outro, olha, lê isso aqui, a gente lê. Mas o caderno pessoal de cada um é o caderno pessoal de cada um. Enfim, eu vou contar um pouco então do meu histórico de depressão e ansiedade, para começar. É o meu segundo ponto aqui, porque já vai ser me humilhar. Enfim, eu sou um piá de prédio, para quem é da confraria dos náufragos, sabe o que é piá de prédio. Quem não sabe, o piá de prédio é aquele cara que foi criado pela mãe até o último momento possível, né? Sustentado pela mãe e pelo pai, enfim. Nunca precisou trabalhar de verdade, a sério, para ganhar o seu próprio sustento, que teve a oportunidade de fazer uma faculdade boa. E aí podem perguntar, mas se você teve uma vida boa, por que você teve depressão? Por que você teve ansiedade, né? E aí eu quero já falar com você que talvez passe pela mesma situação que eu, ou que conhece alguém que passa pela mesma situação que eu, que depressão e ansiedade não é brincadeira. Não é, como eu posso dizer, não é uma frescura, não é uma decisão também. É uma doença mental grave, séria, que pode levar à morte, né?
E aí, esse livro aqui, ele é preto justamente por isso, porque eu comprei ele num momento de recaída tão séria que eu tinha voltado a ter pensamentos suicidas. Então eu comprei um caderno preto, porque eu queria escrever, assim, o meu sangue negro, digamos assim. Né? É um caderno que eu comprei para deixar esvair a depressão, esvair a ansiedade. Tanto que, quando você vê aqui, a primeira coisa que está escrito, às vezes eu misturo inglês com português porque fica mais bonitinho. Né? A primeira frase desse caderno é to be or not to be, that's the question. Né? Ser ou não ser, eis a questão. É a primeira coisa que eu escrevi nesse caderno. Né? E botei embaixo, vida ou morte. O que significa ser? O que é estar vivo? Qual o sentido de viver? E embaixo eu fiz uma oração. Né? Quem não sabe, eu sou católico. Então a minha escrita terapêutica ela é muito assim. Eu vou soltando frases, eu vou colocando coisas que eu estou sentindo e geralmente no final eu faço uma oração, pedindo ajuda de Deus para me iluminar quanto àquelas coisas que eu estou sentindo. Então eu botei ser ou não ser, eis a questão, né? Vida ou morte, o que significa viver, o que significa estar vivo, qual o sentido de viver. E depois eu complementei com a minha oração, né? Senhor, me ajuda a encontrar sentido. Né? Me dá fé para que eu possa sobreviver e me ajuda a encontrar algo que seja significativo para a minha vida. Senhor, tem piedade de mim e me dá fé. Senhor, me ajuda. Senhor, tem piedade de mim e me ajuda. Repetitivo, foi proposital, porque no momento em que eu estava escrevendo isso, foi um momento de tanta dor, de tanto assim, eu continuo ou não continuo, eu sigo ou não sigo, a minha vida tem algum sentido ou não tem, que eu precisava ser repetitivo. Sabe quando você chora por aqueles motivos que te fazem chorar de escorrer meleca, né? Que você fica gritando, que fica... assim, aquela cena ridícula. Então, normalmente a gente fica repetindo a mesma coisa, né? Não sei se você já passou por essa experiência, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu? Por que eu? Então, é mais ou menos isso que eu estava vivendo naquele momento, né? Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu estava a ponto de desistir da vida. Por diversos motivos que a gente vai trabalhando aqui. Bom, e aí deixa eu contar então o histórico de depressão e ansiedade para vocês. Meu pai saiu de casa cedo, né? Eu, sei lá, devia ter uns 4 a 3 anos, assim, no período de formação da personalidade, tanto da pessoa quanto do masculino, né? E aí eu passava os dias sozinho em casa, né? Eu ia para a escola de manhã, voltava para casa, minha mãe estava no trabalho, voltava à noite, e eu passava o dia brincando no quintal, sozinho, né? Criando contos fantásticos sobre qualquer coisa que eu quisesse. E ficava pensando, enfim, tentando afastar o meu pensamento do que eu estava sentindo, da dor que eu estava sentindo, porque eu não sabia colocar em palavras. Eu era criança, eu tinha 5 anos, sei lá. Né? E até eu chegar na pré-adolescência, lá pelos 10, 11, para mim foi uma incógnita, foi uma dor que eu não sabia o que significava. Eu tinha sonhos com meu pai indo embora, eu tinha, enfim, essas coisas de normais, né, quando a gente sofre. Chorava sem sentido, eu comecei a ficar mais recluso, eu era uma criança muito alegre, muito agitada, e de repente eu comecei a ficar mais recluso. E aí, claro que isso foi afetando toda a minha família foi percebendo, ó, Bernardo tá mudando, né, tá virando outra, deve ser pré-adolescência, né, tudo bem. E aí, foram deixando, né, a pré-adolescência é normal, essa fase e tal, mais recluso, etc. Mas ali já estava se formando uma doença que eu não sabia, né, eu não tinha noção de que seria uma doença que ia afetar o resto da minha vida inteira. E ninguém tinha. Ninguém da minha família é culpado por causa disso. Eles não tinham noção de que se podia criar em mim uma doença que estava longe do horizonte possível. Como assim? Né? A gente nem tinha campanhas de conscientização de depressão, não tinha Setembro Amarelo, não tinha nada disso. Né? Era só um pré-adolescente recluso no quarto. Né? Aquela criança que brincava de tarde, teve uma hora que parou de brincar, porque eu continuava brincando achando que meu pai ia voltar. Então toda tarde eu estava no quintal brincando, esperando que meu pai voltasse para brincar comigo. E chegou um determinado momento em que eu estava lá brincando no quintal e o meu pai não voltava. No dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa. E aí eu passei a perceber, meu pai não vai mais voltar para casa. Quando a ficha caiu e eu parei de brincar. Quando essa ficha caiu de vez, eu associei o entardecer com o vazio, né?
Automaticamente, quando entardecia, eu lembrava, meu pai não vai voltar para casa. Então até hoje, quando está entardecendo, quando o sol tá na linha do horizonte, né, para mim ainda é difícil. Porque não é mais porque meu pai não vai voltar para casa, não é isso. Só que com o tempo, isso vai tomando outras proporções que se a gente não cuida, né, fica para sempre uma marca ali. Então até hoje, quando o horizonte quando o sol está no horizonte ali, me vem aquela sensação de melancolia, né, de depressão, de angústia, de um certo vazio. Continua assim. Que começou com a falta do meu pai, mas que hoje é algo muito mais profundo, que eu preciso trabalhar ainda muito na terapia, né? E aquela criança que brincava no quintal passou a ficar dentro do quarto. Então o que eu fazia? Eu ficava dentro do quarto o dia inteiro, né, ouvindo rock preferencialmente satânico, porque eu comecei a me envolver com coisas de magia negra, porque eu achava interessante. Hoje sou católico. E aí passava o dia inteiro jogando no computador, numa realidade virtual, tentando encontrar sentido da minha vida na realidade virtual, porque a minha vida real não tinha graça, não tinha sentido. Eu passava o dia sozinho, minha mãe estava trabalhando, na escola eu não era o mais popular, nem o mais inteligente, eu era criança neutra que não fazia muita diferença no ambiente. Na pré-adolescência eu era gordinho, então tinha aquele negócio, o gordinho e tal, enfim, o mais nerdzinho, etc. E aí, tudo isso junto, né, foi me fazendo ficar cada vez mais recluso e a procurar sentido e felicidade e alegria no que era virtual. Porque afinal, no mundo virtual, eu tinha um personagem magro, eu tinha um personagem forte, eu tinha poderes mágicos, enfim, o rock me dava aquela sensação de potência, né, de poder, de eu posso alguma coisa, olha, bater a cabeça e tal, eu jogava as coisas no armário para demonstrar força para mim mesmo, etc, enfim. Então, a minha adolescência inteira, até os sei lá, 14 anos, dos 10 aos 14 anos, foi assim. Mas nesse período eu comecei a me converter, eu comecei a ir à igreja, e isso foi me trazendo outros sentidos de vida e aos poucos eu consegui ir voltando para a vida real. Aqui, bom, o intuito não é falar de conversão, não é falar de religião, de fé, de converter ninguém a nada, estou falando de escrita terapêutica. Por que eu precisei fazer esse preâmbulo? Né? Mostrar para vocês que começou lá no início a se gerar em mim uma doença que eu só fui reconhecer no ano passado. Né? Durante toda a minha infância, final da infância e adolescência inteira, eu fui gestando em mim uma doença que eu não estava consciente de que estava sendo gestada, digamos assim. Né? E isso eu percebo pelos meus textos da época. E é isso que eu queria dizer para vocês. É importantíssimo deixar registros do que se escreve. Quando eu voltei nesse caderno aqui e vi o que eu escrevi alguns meses atrás e comparei com a minha vida hoje, eu falei, cara, olha a diferença disso aqui. Há poucos meses atrás, tipo 7 meses atrás, eu estava voltando a ter recaídas de pensar em me suicidar. Hoje isso está muito longe do meu horizonte. Eu não tenho nem como pensar nisso. Me perdoe. Isso graças aos amigos, à família, à minha noiva, ao psicólogo, enfim. E aí, eu queria contar para vocês o dia em que eu tomei consciência de que eu era doente. Né? Eu lembro perfeitamente que eu estava indo para a PUC, onde eu faço faculdade, né? Eu estava indo para a PUC no ônibus. Aldrin, já vou te responder, meu amigo. Só terminar de falar aqui. Enfim, eu estava indo no ônibus, aquela típica cena, né? Do menino olhando para a janela do ônibus, com fone de ouvido. Estava ouvindo Ozzy Osbourne. Provavelmente, não sei qual música eu estava ouvindo. Olhando para a janela, e foi num instante, assim, veio na minha cabeça. E aquele pensamento que sai, que a gente fala sem perceber, sabe? Eu tava olhando e saiu, assim, né? Eu sou um doente mental. E isso não é uma coisa ruim. Não é um pensamento sei lá, o que eu poderia dizer aqui, mas enfim. Foi automático. Eu tava ali e pensei, eu tenho uma doença mental. Eu tenho um problema sério, gravíssimo, e eu preciso tratar desse problema tal como qualquer doente precisa tratar. Né? Alguém com doença no corpo precisa de um médico que cuide do corpo. Eu estou com uma doença na mente, eu preciso de um médico que cuide da minha mente. Né? Então foi automático. Pum, caiu a lágrima e saiu um peso de mim, assim, absurdo, de pensar, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de ansiedade e eu preciso me cuidar, porque senão eu vou morrer. Né? Se eu não me matar, eu vou cair na cama e não vou conseguir levantar nunca mais. E aquele dia foi
ao mesmo tempo o dia que mais me pesou e o dia que mais me aliviou. Que é assim que eu cheguei na PUC, eu fui na AFPUC, que fala que é um café que tem lá na PUC o mais barato, né, para quem tem bolsa. E aí eu fui lá, peguei um cafezinho, abri um caderninho desses e escrevi tanto, que eu acabei com o caderno. Foi assim, como se todos os problemas que eu tive nesse período de início da depressão, lá na infância e na adolescência, tivessem agora algum sentido. Eu estava vivendo tudo aquilo porque eu tinha uma doença, que eu gestei, porque eu me como é que eu posso dizer, me afastei da vida real, né? Me enfiei completamente na vida virtual, criei diversos desejos e sonhos fantásticos para fugir da realidade, e eu estava vivendo no meu mundinho, né? E ali eu tomei consciência, cara, eu tô no meu mundo, fechado, completamente, né? Eu tô vivendo num mundo ideal, eu não estou instalado na realidade, né? Eu não sou um adulto, eu não sou maduro, eu não sei nada da vida. Eu estou recluso porque eu tenho medo de enxergar a realidade, porque o meu pai saiu de casa quando eu era criança. E aí, por causa disso, eu me fechei a todas as outras possibilidades que eu tive na vida para poder crescer. Eu usei disso como desculpa, né, para poder me fechar de todas as outras oportunidades de amadurecimento. E me reclusei de tal forma que o Bernardo que estava no ônibus reconhecendo que tinha uma doença mental não era tão diferente assim do Bernardo criança esperando o pai voltar de casa, no final das contas, sabe? Fisicamente diferente, sei lá, com conhecimento maior, mas emocionalmente, sabe? Com a mente, não era muito diferente. E foi como se eu fizesse uma evolução rápida, né? Foi meio que instantâneo, porque tudo conectou, tudo fez sentido, e eu desabei no papel, assim, eu escrevi até acabar o caderno. 17 de outubro. Dia 17 de outubro, aí, tá vendo? Ela sabe. Eu mandei mensagem pra ela. Inclusive ela tem grande parte nisso, tá? Falando, ó, tô fazendo aqui. Deus tem. Deus tem, mas você também. Deus nos abençoe, junto pra ele. Que a Sara falou pra mim, cara, enquanto você não reconhecer que você tem uma doença mental, você vai viver com isso pra sempre. Você precisa reconhecer. E aquilo ficou matando na minha cabeça, né? E aí foi através desses pensamentos, Deus a usou com certeza. E eu reconheci e mudei de vida. Mas o interessante, esse tempo todo eu tinha registros escritos. Até coloquei aqui, desde criancinha, eu escrevia poemas e redações que refletiam o meu vazio e o meu desejo de sentido na vida. Para você ter noção, eu fazia minhas professoras do ensino primário chorarem com as minhas redações. Tem noção de que uma criança de, sei lá, 10, 9 anos fazia a tia chorar lendo uma redação? Né? Então, você vê, eu me refugiei na escrita de tal forma que eu conseguia expressar vazio no que eu estava escrevendo, eu conseguia expressar tristeza, eu conseguia expressar dor tão bem, desde pequeno, porque eu sentia tudo aquilo com tanta intensidade que eu fazia as tias chorarem. Eu fiz minha avó chorar também com poema. E tudo era assim, no sentido de alguém que perdeu a liberdade, um pássaro que queria voar até determinado lugar, mas não podia. Enfim, sempre nesse sentido de que alguém preso dentro de si mesmo, sempre essas coisas muito poéticas, muito melosas e tal. Então, desde essa etapa eu tenho poemas, contos, crônicas, e que estão todos guardados, né? Eu tinha um caderno para cada coisa, o caderno da crônica, o caderno da poesia, o caderno da oração, o caderno do diário, enfim, e estão todos guardados lá na casa da minha mãe até hoje, alguns estão no computador, e sempre escrevendo, sempre escrevendo. O que foi absolutamente importante para mim, porque mais ou menos de ano em ano eu voltava e relia tudo aquilo que eu tinha escrito no ano passado, por necessidade mesmo, né? E eu ia vendo o quanto eu estava sendo transformado aos poucos por aquele processo de escrita. E isso foi absolutamente fundamental para que, quando eu tomei consciência de que eu tinha uma doença mental, aquilo de fato fizesse sentido. E não fosse só mais eu tenho doença mental e bum, se entrega, né? Que poderia ter acontecido, mas não, fez sentido. Por quê? Porque eu já tinha todo um trabalho, um processo acontecendo para que no final daquele processo houvesse um clique, né? Houvesse um estalo. Não, eu preciso mudar, preciso de ajuda. E talvez se eu não tivesse construído esse processo através de uma narrativa escrita da minha vida,
aquilo não teria feito sentido no final das contas, sabe? Bom, vamos passar aqui. Eu percebi que eu larguei essa prática no momento em que eu fiquei pior, a prática da escrita terapêutica, né? De narrar a minha própria história. No início de 2019, até botei aqui porque eu tenho mania de esquecer as datas, eu tive uma crise muito grande no início de 2019. Foi essa crise em que eu pensei de novo em me suicidar. Foi quando voltei a ter pensamentos suicidas e eu estava morando num apartamento no 9º andar. Então, cara, se eu quisesse me suicidar, teve um dia que eu cheguei a pensar assim, pô, se eu pular daqui vai ser legal, a última sensação que eu vou ter na vida vai ser de que eu tô voando, né? Mentiras que a depressão te contam, né? Porque não vai ser legal, você vai pular e vai se arrepender no instante seguinte. E se tiver vida após a morte, e aí, o que acontece? Esses pensamentos todos que a depressão te roubam, né, naquele momento. Só um minuto, Amaral.edu. Bernardo, você identifica algum papel da filosofia nessa tomada de consciência da depressão? Absolutamente, cara. Eu suponho que seu nome seja Eduardo. Absolutamente. Para mim, a filosofia foi importantíssima na tomada de consciência da depressão, porque eu tomei consciência já nos últimos períodos de filosofia, né? Não que a academia, perceba, que a academia de filosofia, a faculdade tenha me ensinado, não. O que me ajudou foi ler filosofia. Li Hannah Arendt, li Montaigne, o próprio João Paulo II tem obras filosóficas importantíssimas. Alguma coisa dos pré-socráticos e das escolas helenísticas. Tudo isso foi me fazendo ter visões de vida diferentes, porque eu nunca consegui ler textos assim, blá, 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 acabou. Eu não consigo, a Sara está de prova. Eu leio, eu fico tipo 15 minutos numa página ou mais, porque eu anoto um absurdo número de coisas em cada página. Então, é como se eu entrasse ali, sabe? Quando eu estava lendo, por exemplo, os pré-socráticos e as escolas helenísticas, é como se eu entrasse naquele contexto ali e estou tentando tirar coisas práticas daquilo ali para a minha vida. Como eu posso passar a enxergar a minha vida a partir daqueles conhecimentos filosóficos, né? Por exemplo, quando eu encontrei Hannah Arendt, foi importantíssimo para mim, porque ela era uma adolescente de 14 anos de idade que fala, olha, quando eu tinha 14 anos, eu tinha um sentimento de estranheza com o mundo absoluto. Eu me sentia uma esquisita no mundo. E eu precisei ler filosofia, porque senão eu ia me afogar nos meus próprios pensamentos. E eu me identifiquei, comecei a ler ela, enfim. O Montaigne, por exemplo, Montaigne se isola no meio do mato, num palácio que ele tinha, no meio do mato, para começar a pensar sobre a própria vida, né? Ele largou as coisas que ele tinha, os comércios, os títulos e tudo mais, e foi escrever, tendo ele como objeto de conhecimento de si mesmo. Ele foi se investigar filosoficamente. Então, todos os ensaios de Montaigne foram fundamentais também nesse processo. Santo Agostinho, por exemplo, nas Confissões, né, se colocando como objeto de investigação filosófica, olhando para ele, pensando, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui mal nessa situação? Por que eu respondi daquela forma? Né, você vê nas meditações de Santo Agostinho sobre a própria vida, também foram fundamentais, enfim. Eu acho que a filosofia, em diversos aspectos, pode ajudar muito a identificar, a tomar consciência da depressão e não só encontrar saídas, né? É uma coisa que eu sempre digo, adolescente ou pré-adolescente ou jovenzinho, tá começando a ler filosofia contemporânea, meu filho, não é para você ainda, tá? As pessoas falam, você está proibindo conhecimento? Não, eu estou fazendo a pessoa pensar, mais do que se eu deixasse ela ler, sabe? Porque primeiro você vai pelos rios, depois você chega nos mares. Você não tenta... Imagina uma competição, né? Você não sabe nada de luta, você é faixa branca em todas as artes marciais, e a primeira luta profissional você vai lutar contra um lutador de sumô 500 vezes o seu tamanho. É claro que ele vai sentar a bunda na sua cara e você vai morrer sufocado pela bunda do lutador de sumô. É assim. Os contemporâneos são esses gigantes, sim, eles são importantíssimos na história da filosofia. Mas você é faixa branca ainda, meu irmão, você não faz nem cosquinha neles, sabe? Eles vão sentar em você. Então, dos rios aos mares, já dizia Tomás de Aquino. Começa lendo os fundamentos da filosofia e você vai chegando lá. Deixa eu voltar aqui para a situação, então. No início de 2019 eu tive uma crise muito profunda, como eu falei, voltei a pensar em suicídio e tudo mais.
e foi o momento em que eu reconheci, não foi o momento que eu reconheci, né? Eu reconheci no final de 2019. Eu passei o ano 2019 todo em uma profunda crise, uma crise absurda, né? E foi muito doloroso. E como que eu consegui escapar dessa? Eu vou ler então aqui para vocês algumas partes do meu diário que eu fui anotando. Um exemplo para você que está, por exemplo, que tem também depressão ou transtorno de ansiedade ou que, enfim, está sofrendo com alguma coisa e quer colocar no papel. Eu coloquei aqui um exemplo do meu tipo de escrita, para deixar claro, é o meu tipo de escrita, tá? É como eu consigo me expressar melhor. Você não precisa imitar minhas palavras, imitar meu jeito. Não. Eu só estou te dando um exemplo para que você saiba começar a colocar em prática alguma coisa. Quando eu tomei consciência de que eu estava tendo uma recaída profunda na depressão, eu escrevi assim: olha, eu estou falando um negócio bem pessoal aqui, né? Eu estou entre um mundo acadêmico ridículo, uma profissão que talvez me frustre e faça mais mal que o contrário, e outra que muita gente, inclusive minha família, acha uma piada. Então eu estava num momento ali em que eu estava pensando em possíveis profissões, e ao mesmo tempo olhando para o mundo acadêmico falando, cara, eu não quero isso aqui para sempre. O mundo acadêmico é chato, né? É cheio de egos inflados, eu não quero estar aqui para sempre. Eu continuo. Está bem difícil lidar com a questão vocacional/profissional. Talvez falte apenas maturidade. Percebi que tenho voltado a ter vontade de escrever minhas questões Red Alert, que é de alerta vermelho, né? Minhas questões de alerta vermelho, depressão está voltando. As coisas estão tão intensas que estou precisando transbordar no papel, como sempre. O que posso fazer de diferente dessa vez? E aí fiquei com esse questionamento. Engraçado, sempre em que eu tive crises profundas, eu larguei a escrita terapêutica. E aí eu chegava num momento ápice da crise em que eu precisava escrever de novo por necessidade. Em todas as vezes eu coloco isso, né? Eu precisava me transbordar no papel, de alguma forma. Porque se eu não colocar no papel, se eu não sentir esse momento de alívio, de colocar no papel o que eu estou sentindo, como sempre, eu não suporto o que eu estou vivendo. E aí, dessa vez, diferente de todas as outras vezes, eu escrevi. O que eu posso fazer de diferente dessa vez? Porque todas as vezes era a mesma coisa, né? Eu chegava no momento ápice, escrevia, tudo bem. Chegava no momento ápice, escrevia, tudo bem. Dessa vez eu coloquei o que eu posso fazer de diferente. Como eu posso mudar? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Enfim, tem várias coisas aqui. E eu vou dar um exemplo para vocês de como eu escrevo, por exemplo, quando eu quero dar um conselho para mim mesmo. Bom, no e-book eu vou deixar bem claro vários tipos de escrita terapêutica. E eu misturo todos eles, eu não gosto de adotar um só, né? Quando eu estou escrevendo, automaticamente eu vou deixando fluir. Então, quando eu quero falar comigo mesmo, eu falo. Quando eu quero falar como se fosse terceira pessoa, eu falo. Quando eu quero falar com Deus, eu falo. Enfim, eu simplesmente solto livremente. Essa é a ideia. Soltar ideias livremente, né? Então, por exemplo, nesse texto aqui, eu estou falando comigo mesmo no pensamento, de repente eu me dou um conselho como se eu fosse uma terceira pessoa, depois eu volto a falar comigo mesmo, sabe? Esse exemplo, por exemplo, eu tenho mania de falar isso. Lembre, Bernardo, a rotina deve ser um tanto maleável e deve começar com poucos e pequenos passos. Ser diligente e perseverante nisso que parece pouco, e a ordem vai se achegando, bem como a maturidade. Nesse momento eu estava desesperado, né? Porque eu estava querendo abraçar o mundo inteiro, querendo encontrar sentido para minha vida, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e só piorou as coisas. E eu sentei, falei, cara, eu preciso dar um conselho para mim mesmo. Eu aconselho tantas pessoas com depressão, com ansiedade, e ajudo tanto elas. Por que eu não consigo me ajudar, caramba? E aí eu sentei e falei, se eu tivesse diante de mim mesmo, me dando um conselho agora, sobre o fato de eu estar querendo abraçar o mundo todo de uma vez só, né? Sobre a minha rotina maluca, o que eu falaria para mim? Eu falei, Bernardo, a rotina deve ser maleável e deve começar com poucos e pequenos passos. Ser diligente e perseverante no que parece pouco e a ordem vai se achegando. E ao mesmo tempo que a ordem vai se chegando a maturidade, isso vai crescendo. Como a Lau botou ali, baby steps, né? De passo em passo, passos de bebê. Você vai de pouco em pouco,
Não adianta querer recuperar tudo que você perdeu na vida porque ficou recluso, porque tive depressão e agora eu preciso reconquistar tudo que eu perdi desses anos em que eu fiquei depressivo. Não dá. Você vai ter uma recaída. Então, passo a passo. Vai escrevendo teu passo a passo, teu dia a dia. Vai vendo o progresso no dia a dia. Né? Não queira fazer 10 anos em um dia. Não dá, não dá. E aí tem um exemplo aqui de expressão existencial. Uma coisa que eu considero fundamental também na escrita terapêutica é você expressar como você está se sentindo naquele momento existencialmente. Eu vou ler para você para ficar mais claro. Você se coloca como você, falando para você mesmo. E identificando o que você está sentindo. Ó, estou confuso, meio perdido, mas estou aqui e agora. Então eu sentei diante do meu caderno e identifiquei. O que eu estou sentindo aqui? Peraí, eu estou confuso. Eu não sei o que eu quero falar, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu estou me sentindo meio perdido. Eu só sei que eu estou aqui e eu estou aqui agora. Eu não estou nem no passado, nem no futuro. Eu estou aqui, no presente, nesse momento aqui, fazendo isso, escrevendo. O que eu tenho a dizer para mim mesmo aqui e agora? Não tenho total controle sobre a minha vida, mas também não posso me estagnar fiando-me nessa melancolia. Então, eu tomei consciência, ó, eu estou agora confuso e agora eu estou me sentindo perdido. Eu só sei que eu estou aqui agora. O que eu posso fazer com isso? Bom, eu não sei o que eu posso fazer sobre isso, porque eu não tenho controle total sobre a minha vida e eu não posso ver todas as possibilidades que eu poderia na minha vida. Mas uma coisa eu sei, eu não posso ficar me fiando na minha melancolia. Eu não posso ficar fechado em mim mesmo. Eu não posso deixar que a angústia me domine por completo. Eu preciso me mover e fazer alguma coisa. Foi só isso que eu identifiquei, que já foi um grande passo para quem estava no absoluto vazio existencial, uma angústia profunda. Você identificar, eu estou confuso, estou perdido, não tenho controle sobre a minha vida, mas eu sei que eu não posso ficar parado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Um outro exemplo que eu queria dar é anotar detalhes que parecem insignificantes. Existem detalhes que a gente deixa passar no nosso dia a dia que tem tanto significado pra gente, mas que a gente não para pensar. Quando eu terminei de escrever esse texto, que eu escrevi, estou confuso, estou perdido, não tenho controle sobre a minha vida, só sei que eu não posso me fiar na minha melancolia. Eu preciso fazer alguma coisa. Nesse momento eu respirei fundo e falei, e agora? O que eu faço? E aí eu deixei a pena correr, como se diz, deixei a caneta falar por si mesma. Que foi um detalhe. Eu olhei para a folha do papel em branco e eu olhei para o caderno, que estava em branco na época, olhei para esse papel em branco todo e pensei, cara, essa folha em branco me dá esperança. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Por que essa folha em branco me traz esperança? Que doideira, né? Um detalhe meio idiota. Eu olhei para a folha e lembrei a palavra esperança. Me deu um certo alívio. E eu comecei a escrever sobre isso. Cara, isso é incrível. Olha o que saiu disso. Do fato de eu ter olhado para a folha em branco e sentido uma sensação de esperança. Eu botei OBS. Acabei de reparar que o papel em branco representa esperança para mim em algum nível. Quem sabe pelo que será preenchido esse papel em branco? Pode não servir de nada, mas pode mudar o mundo. Mas na medida que vou escrevendo, percebo que não é bem isso que estou fazendo nesta folha e me vejo ansioso por começar uma outra e ver se talvez na próxima saia algo de importante. Enfim, talvez apenas mais um sinal de imaturidade. Olha isso, né? Quando eu olhei para a folha em branco e senti esperança, eu falei, cara, essa folha em branco, ela pode simplesmente não significar nada, mas pode ser uma folha que vai mudar o mundo, porque eu posso escrever alguma coisa que vai mudar, abalar o mundo. E aí eu concluí. Bom, como eu estou escrevendo aqui, percebo que não é bem isso, não estou mudando o mundo com essa folha, mas me dá esperança simplesmente de saber que na próxima folha talvez eu possa mudar o mundo. E o que eu fiz, eu deixei a próxima folha em branco. Um simbolismo, deixei em branco de propósito. E aí, vou dar outro exemplo para vocês aqui, de análise existencial com analogia.
Você fazer analogias com histórias, ou com coisas, ou contos fantásticos, enfim, também ajuda muito. Quando você não quer falar diretamente sobre você, ou quando é duro, chato, talvez, falar sobre você, você inclui um certo elemento de analogia, de fantástico ali, né? Eu estava pensando, eu não sei porque eu estava pensando sobre florescimento. Eu estava pensando sobre flores, como as flores florescem, né? E aí eu pensei, cara, o que se espera após o florescimento de uma planta? Quando a planta dá a primeira flor, o que se espera dela? Certamente o crescimento dela e depois os frutos que ela vai produzir. Porém, do ponto de vista do agricultor, que está vendo florescer sua primeira empreitada, empregando esforços para que essa cresça e cheio de alegria e esperança por esse primeiro passo na direção do sucesso, qual é o ponto de vista dele? Alguns diriam que contentar-se e aplicar-se somente naquela primeira empreitada. Vou me aplicar somente aqui, está dando certo, está florescendo, vou deixar florescer, pronto. Eu digo que não. Minha alma agitada e minha mente ansiosa não me permitem. Talvez isso seja mesmo uma postura, uma disposição de caráter ao qual estou inclinado. Aqui eu tomando consciência de algumas coisas que eu sinto, que estão no meu interior, eu estou colocando para fora de alguma forma. Sendo eu esse jovem agricultor, agora eu fiz o continho sobre o agricultor que viu florescer sua primeira empreitada, e agora eu me coloquei na historinha. Eu sou esse jovem agricultor que está vendo florescer sua primeira empreitada. Sendo eu esse jovem agricultor esperançoso, continuo a nutrir o que está crescendo. Porque eu não posso deixar morrer aquilo que já está florescendo, Eu quero que floresça. Mas o que vem após esse primeiro florescimento? Para mim, é mais florescimento. E aí botei, semeia, Bernardo, semeia. Continua plantando, aquela questão de dar conselhos para você mesmo, Me chamando em terceira pessoa e me dando um conselho. Falando, Bernardo, semeia. Continua plantando para nunca perder de vista um novo florescer. Cada vez mais saudável e mais bonito. Você vê que nesse momento aqui eu já estava mudando, eu já estava subindo, eu estava abandonando aquele absoluto vazio e eu estava florescendo. Estava começando a ver os primeiros resultados do meu tratamento psiquiátrico, com o meu psicólogo, com os remédios, os relacionamentos e tudo mais. Estava tomando forma as primeiras coisas boas na minha vida, que eu tinha consciência de que estava vivendo coisas boas, porque eu tinha plantado coisas boas. E aí eu pensei, o que eu faço? Eu estagno aqui, eu paro e aproveito isso aqui, ou eu continuo plantando? Eu vou continuar plantando, cara. Eu vou ficar parado só, esperando ficar bonita a minha flor? Não, se ela já tem certa força, se ela já tem certa saúde para crescer sozinha, a gente dá aquela olhada, mas parte para outra. Vamos para um horizonte cada vez mais bonito, cada vez mais saudável, cada vez mais cheio de flor. Eu ainda terminei falando para mim mesmo, enquanto te restam forças, enquanto Deus te permite, plante e cante, semeie e ore, veja de novo e sempre novo um novo florescer. Isso aqui foi importantíssimo para mim no momento, e foi importantíssimo para mim quando eu fui preparar a live hoje, revisitar isso aqui. Ter em mente sempre um novo florescer. Ter em mente que, tudo bem, pode não ter dado certo a sua primeira empreitada, talvez suas flores não tenham nascido do jeito que você queria que nascesse, mas você tem a chance de continuar escrevendo a narrativa da sua vida. Você é o protagonista da sua vida, mesmo que você não saiba. E esse processo de tomada de consciência do eu, de quem sou eu e de que eu sou o protagonista da minha vida, da minha história, para mim começou com a escrita. Talvez funcione isso para você. E agora, não só falando de escrita, como eu tinha explicado para vocês num vídeo sobre palavras, quem tiver a fim de ver. Quanto tempo eu tenho aí, por favor, meu amor? Que horas são? Você tem 15 minutos. Olha, 15 minutos só. Enfim. Não necessariamente só palavras, porque palavras elas são símbolos que escondem sentidos. As palavras não são nada mais do que desenhos. Desenhos que são convencionados para terem determinado sentido. Então, nesse sentido, desenho, se você desenhar, também funciona. Se você cantar, também funciona. Você vê, hoje eu estava ouvindo a música do Eric Clapton, que
me tocou profundamente. Sempre me toca quando eu escuto. Tem uma música do Eric Clapton que ele canta pro filho dele que morreu, criança, né? Acho que é When I See You in Heaven, acho que é Tears in Heaven. Tears in Heaven, né? Então é o Eric Clapton cantando pro filho dele, criança, que já morreu. É uma música terapêutica. Ele não está cantando pro filho que morreu. Ele está cantando para ele mesmo. Porque ele está cantando para criar sentido naquela experiência traumática e terrível que ele viveu de ver um filho criança morrer de forma trágica. Sabe? Ele está tentando encontrar sentido para a experiência que ele está passando, para a dor que ele está passando. Né? Ele canta, né? Será que você vai me reconhecer quando eu te ver no céu? Você vai saber meu nome? Não lembro. Eu devo ser forte e seguir em frente. E depois ele Eu sei que conclui. nós vamos nos encontrar. Não sei se vocês estão ouvindo, né? Eu devo ser forte, seguir em frente, porque eu sei que a gente vai se encontrar. Mas nesse momento, eu só me pergunto, você conhece você vai me reconhecer quando eu estiver no céu? Você vai saber o meu nome? Ele está tentando dar sentido para o que ele viveu. E me dá vontade de chorar só de contar isso, porque, cara, isso é uma experiência do ser humano e uma experiência filosófica profundíssima. Buscar sentido. A Laurine tentando acertar a letra ali, name. Obrigado, Laurine. Enfim, e às vezes você não consegue se expressar tão bem pela escrita, né? Escrevendo narrativas, como eu contando aqui para vocês o que eu faço. Mas você consegue fazer uma música, né? Você consegue fazer um poema, você consegue fazer um desenho que expresse o que você está sentindo, né? Vale tanto quanto, tá? Eu queria deixar isso bem claro para vocês, que também vale muito. A minha escrita vem em forma de contos, né? Sim, por exemplo, a Sara. A Sara escreve contos. Eu também escrevo contos, mas não só. A Sara, ela tem a tendência a escrever só contos. Ela cria narrativas da vida de outras pessoas, né? Ela cria um conto fora da vida dela, com outros personagens, outros nomes, outras épocas e tal. E ela vai incluindo elementos ali do que ela está sentindo. E ela só percebe depois. Quando ela vai reler, ela vê, caraca, eu tô escrevendo isso porque eu sinto isso e aquilo. Né? A Lari, adoro escrever, mas não acho que eu escreva bem. Cara, não se preocupa com isso. Você não está escrevendo uma obra literária. Na escrita terapêutica, pelo menos. Eu tô rindo porque as tuas escritas intimidam. Ai, desculpa. É um negócio muito bonito. Eu não sei se vocês estão ouvindo ela falar, mas enfim, eu não vou repetir. Cara, você não precisa escrever bem, sabe? Você precisa escrever. Você precisa sentar e pensar assim, o que eu tô sentindo? Né? Eu tô aqui e agora. Isso que eu sei, eu tô aqui e eu tô agora. O que eu tô sentindo nesse momento existencial? Elenca. Tô confuso, tô perdido, tô com dor, tô ansioso, tô com medo, tô feliz, tô rindo à toa, né? Enfim, simplesmente escrever o que você está sentindo e dali você começa a puxar coisas. Mas por que eu estou me sentindo dessa forma? E por que eu não estou me sentindo de outra? E como eu poderia mudar? E como eu cheguei até aqui, afinal? Por que eu estou... Enfim, sabe? Você vai se fazendo perguntas. E o mais incrível de você ter isso exteriorizado no papel é que você está se olhando num olhar de terceira pessoa e você tem um pouco mais de consciência sobre o que está escrito do que quando está só na cabeça. Você sabe perfeitamente que a gente pensa uma coisa e não consegue expressar 100% o que a gente está pensando ou o que a gente está sentindo. Né? No papel, quando você consegue colocar um pouco do que você está sentindo ali, você consegue julgar melhor. Porque agora você não tem só o seu sentimento. Você tem o seu sentimento e tem a descrição dele. Né? Você tem duas coisas juntas que vão te ajudar a extrair o sentido daquilo. Né? Você falou nomear os sentimentos. Exatamente. Para quem está absolutamente travado na escrita terapêutica, nomeia sentimentos. É a primeira coisa a fazer. Sentar e falar assim, confuso, perdido, triste, feliz, alegre, sorridente, idiota. Enfim, palavras soltas que sejam. Ali você vai identificar e você vai fazer perguntas a você mesmo sobre cada uma daquelas palavras e você vai se responder. É um processo natural, tá? Escrever bem ou mal pode ser uma forma de catarse. Sim, exatamente.
Você não precisa escrever bem ou mal. Aqui não importa se a tua escrita tá boa ou não. Né? Aqui importa a tua autoexpressão. Aqui importa se o que você está colocando no papel revela algo de você ou não, sabe? Mesmo que você, por exemplo, eu falo isso toda hora, que saco, né? O exemplo da Sarah, né? Quem lê o conto da Sarah não tem noção nenhuma de que ela está falando de questões existenciais dela. Você lê e é um conto. Poxa, muito legal, bonito, que maneiro, né? Gostei do teu conto. Mal sabe que ela está expressando o que ela está sentindo no mais íntimo dela através daquilo ali. Né? Também tem alguns contos, por exemplo, de um velhinho que viu a mulher morrer. Né? E aí ele está conversando com a mulher morta. Ele está no cemitério, olhando para como é que eu posso dizer? Para o túmulo da mulher e contando a própria vida, né? Tudo de bom que eles viveram juntos, né? E pedindo desculpa pelas coisas que ele não pôde fazer. E, enfim, no final ele dá um beijinho na foto dela que está na lápide e vai embora. Enfim, é um texto grande, né? Tem acho que 2 ou 3 páginas. E ali eu estou expressando diversas coisas que estão dentro de mim que não importa se quem for ler vai achar bem ou mal. Não importa se a pessoa vai achar, nossa, isso aqui é um conto de qualidade literária que se compararia a não sei o que. Não importa, eu tô pouco me fudendo pra isso. O que importa é que eu escrevi ali o que eu tava sentindo, sabe? Eu escrevi ali de fato algo importante pra mim. Ah, então você é um velhinho que sua mulher morreu? Não, cara. É analogias. Eu tô colocando ali, escondido de alguma forma, coisas que eu gostaria de expressar e não sei como fazer objetivamente. Né? É um mistério até pra mim. Porque quando eu leio o conto, e releio, e releio, e releio, é como se eu estivesse cavando o meu inconsciente, sabe? Porque eu consegui colocar em palavras coisas que eu não tenho consciência de que eu sinto. Então quando eu vou relendo, eu vou reencontrando os significados que estão ali. Por isso que eu gosto de ter registro. Né? Deixa eu ver aqui, Alita. Eu estou me vendo tanto em você que sinto tudo aqui dentro de mim. É como se tivesse achado alguém que me entendesse. Lita, pelo que eu tenho visto, né, você também passa pelo processo de depressão, né? Não sei se de ansiedade, mas você sofreu com isso ou sofre, não sei. Enfim, saiba que eu tô aqui, tá? Se você se identificou com a minha história, eu tô aqui para te ajudar, de verdade. Como eu falo para os meus alunos, ser professor é um acidente, né? Usando aristotelicamente. É uma coisa externa. Para o pessoal de biológicas, é um fenótipo. É só um acessório. Tá? Ser professor é um acessório. Eu tô aqui para vocês. Eu sou uma pessoa, um ser humano em contato com outro ser humano, que os dois têm questões existenciais profundíssimas e que podem contribuir para o outro. A questão do professor e aluno são questões secundárias. Amaral. É a tentativa de dar forma, cosmos, ao caos, inominável sem forma. Sim, cosmos, para quem não sabe, é a palavra ordem em grego, né? E eu usava essa palavra cosmos, que é ordem, era usada não só para o cosmos universo, era até para a formação do exército, por exemplo. O exército bem formado em linha é cosmos, é ordem. Enfim, era a palavra ordem no sentido genérico mesmo. E aí, a escrita terapêutica é uma tentativa de você dar ordem ao que está acontecendo dentro de você, a esse caos inominável e sem forma. Por isso que às vezes o conto é tão interessante, porque você não tem consciente o que você está sentindo ainda. Às vezes você senta e você não consegue dizer, eu estou triste porque isto aconteceu comigo assim, 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 dessa forma e tá por causa de... Não sei, às vezes você não sabe. Mas o que você consegue? Você começa a escrever, tipo, e sai umas coisas, tu fica, tipo, esse conto que eu falei pra vocês do velhinho, eu comecei a escrever, assim, numa tarde chuvosa, tomando um café, eu tava olhando pra janela, sentindo uma angústia, eu abri o meu notebook e comecei. E saiu, assim, um senhor, comecei a descrever uma figura masculina idosa, né, diante de um túmulo, contando a sua própria vida para a esposa que já tinha morrido. Né? Então ele não estava conversando com a esposa. Novamente, é aquela questão da música do Eric Clapton. Né? O meu personagem estava tentando encontrar sentido para a dor que ele estava sofrendo. Então essa é a questão ali no meu conto. Né? Não é que eu seja um senhor idoso que perdi a esposa. A questão é que eu estava passando pelo mesmo processo que aquele senhor. Né? Ele com a questão da morte da esposa e eu com as minhas questões. Eu criei esse personagem para expressar o meu processo de tentar encontrar sentido no meu sofrimento, contando para mim mesmo a minha vida. Para isso que servem esses caderninhos, essas narrativas. Se vocês
não quiser escrever contos, quiser escrever diário, ótimo também, né? Escreve todo dia um pouquinho. Quanto tempo? Sim. Todo dia você escrever, olha, hoje aconteceu isso, eu me senti assim, né? Não precisa ser complexo, né? Tipo, hoje eu fui para o trabalho, meu chefe me incomodou, eu tive um problema em casa, depois eu me resolvi com a minha esposa, tudo certo, consegui estudar um pouco e fiquei, no final das contas, fiquei razoavelmente feliz no final do dia. Pronto. Não precisa ser uma obra literária, sabe? Você precisa manter um registro da narrativa da sua própria história para que você não se perca. Porque a gente está tão inundado de informações e de estímulos o tempo todo que a gente se perde. A gente não sabe mais o limite entre quem sou eu, quem sou e quem é que estão me recomendando ser, né? Quem as empresas estão pedindo que eu seja para que eu seja empregado, ou quem a sociedade está pedindo que eu seja para que eu seja bem conceituado, ou quem as redes sociais estão pedindo que eu seja para eu ganhar mais likes, sabe? A gente vai perdendo de vista quem nós realmente somos e nos deixando guiar por recomendações de outras pessoas. Às vezes nem de pessoas, de algoritmos. Eu tenho falado muito disso, né, da filosofia da tecnologia. Às vezes a gente só vê os vídeos que o YouTube recomenda, a gente só escolhe amigos que o Facebook recomenda, a gente só dá curtida em fotos que o Instagram recomenda. Então a gente vai se moldando ao que nos recomendam. A gente não sabe mais nem do que a gente gosta. A gente não sabe mais nem o que a gente pensa de verdade. Por quê? Porque você está sempre vivendo pelo que te recomendam. E aí quando você vive assim dentro das redes sociais, você vai viver assim no seu emprego, porque você vai fazer o que você acha que agrada os outros. Você vai viver no seu relacionamento o que você acha que agrada ao seu parceiro. Você nunca vai se posicionar. Você não vai dizer o que você gosta. Você vai deixando levar até o momento que o negócio vai se tornar insuportável e vocês vão se separar, porque não tem mais conserto. Porque você foi sempre se deixando levar, entregando a sua própria vontade, não teve diálogo, não teve verdadeiro diálogo, né? Você aceitava como um fardo. Eu só vou aceitando o que o outro me recomenda, o que o outro pede de mim, o que o outro quer de mim, né? Assim, na família ou na amizade, enfim, você está sempre só aceitando o que os outros pedem de mim. E aqui é uma forma de se rebelar também. O caderno, o papel, a escrita é uma forma de você colocar, olha, eu não aceito essa vida que o algoritmo me recomenda. Não aceito uma sociedade em que eu só ganhe likes se eu mostrar o meu peito numa live, por exemplo. O meu peito não vai fazer diferença nenhuma se fosse uma mulher bonita, por exemplo, né? Cara, é uma coisa que me deixa absolutamente frustrado. Saber que eu sou alguém que tem algo a contribuir com a vida de muitas pessoas, né? Falando de filosofia. E eu tenho 6 pessoas numa live, enquanto nesse mesmo horário deve ter alguém mostrando os peitos numa live com 1 milhão de pessoas ao vivo, sabe? Isso me incomoda, eu tô sendo sincero com vocês, eu não tenho que esconder isso, né? Isso é uma das coisas que eu escrevo também, né? Me incomoda profundamente saber que as pessoas estão mais importadas em ver gente nua, que nunca vão nem tocar, do que buscar autoconhecimento. Isso me incomoda profundamente, principalmente como professor, né? Enfim, o Instagram já está me avisando aqui que eu tenho 2 minutos só. Eu acabei nem abrindo para perguntas, eu peço desculpa. Foi, como eu falei, um grande desabafo, né? Como a escrita terapêutica pode salvar a sua vida, no final das contas? Tá aqui, né? Sou eu. Esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Um piá de prédio que teve depressão e que escreveu toda a sua história em cadernos que estão na casa da minha mãe até hoje. Você vai ver, tem umas 3 pilhas desse tamanho assim, de caderninhos assim. E ali tá basicamente todas as coisas importantes que aconteceram na minha vida e como eu me senti em todas elas. E não é tarde para começar, tá? Nunca é tarde. Se você começar hoje, vai ter efeito já hoje. Então, eu vou terminar a live e deixar uma caixinha de perguntas, já que eu não tive a oportunidade de responder e nem de abrir esse espaço, peço desculpa. E aí você fica à vontade lá para deixar sua pergunta anônima ou não, para se expressar, para comentar, para falar o que você quiser, né? Como a própria Alita deixou aqui nos comentários que se identificou comigo, se você se identificou, se você não se identificou. E se você acha que alguém pode, de alguma forma, se beneficiar com toda essa humilhação ao vivo que eu fiz diante de vocês, me humilhando para a internet inteira, para os algoritmos inteiros e falando mal deles, por favor, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e compartilha essa live com alguém. Porque eu sei o poder que a confissão humilhante tem, né? O poder que tem um exemplo, testemunho. Então talvez tenha alguém perto de você que esteja sofrendo de depressão, que esteja passando por tudo isso e que não tem consciência do que está passando. Então, por favor,
manda. Não deixe essa pessoa sumir, morrer, a vida passar. Eu falo isso já com lágrimas nos olhos. É isso. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Foi um prazer. Até mais.